Livro Profecias, 5º capítulo, A Função Histórica do Brasil no Mundo, primeira parte. As grandes ideias formam os grandes povos. Um povo só é grande quando chega a realizar uma grande e santa missão no mundo. Giuseppe de Mazzini. Este Brasil está destinado a ser industrialmente um dos mais importantes fatores do desenvolvimento futuro do mundo. Stefan Zweig. É natural que neste volume, escrito no Brasil, devamos ocupar-nos de modo especial também deste grande país e dos problemas mundiais vistos em função dele. É natural que quem escreve assuma a psicologia do país em que se acha e olhe os problemas também desse ponto de vista. O ponto de vista em relação a determinado país não é uma pré-concebida determinação de chegar a certas conclusões, em função de interesses próprios em defesa de orientações particulares, mas é sempre uma visão objetiva de realidade que pertencem a todos. Qual é a função histórica do Brasil no mundo, especialmente em relação à esperada nova civilização do terceiro milênio? Evidentemente, não é uma hipótese, mas um fato positivo que o hemisfério norte é um armazém de bombas atômicas. E é evidente que não são elas construídas por curiosidade científica. Os Estados Unidos e a Rússia estão armando-se cada vez mais, e naturalmente não é para abraçarem-se. O medo de uma luta perigosa e tremendamente destrutiva para todos os retém, mas também os atrai a miragem do domínio do mundo, prêmio de sua vitória. A Guerra Fria já está em ação. Sem dúvida, os meandros da política são tão tenebrosos, a imprensa é tão obediente a quem manda e a quem paga, e no círculo vicioso dos interesses costuma-se dar-se ao público tanta propaganda e tão pouca verdade, que é possível que haja talvez outra realidade sobre estas aparências, geralmente aceitas. Entretanto, estes são fatos, mesmo se a Rússia, com o seu sistema de expansão de ideologias, chegasse a realizar seu objetivo de submeter outros países ao entrar neste pela porta de representação parlamentar de partido, jamais seriam conseguidas por este meio a paz e a ordem. Um fato, entretanto, parece certo, que a hora é apocalíptica e o hemisfério norte é terreno minado. Ora, a primeira grande riqueza e potência do Brasil é de estar em outro hemisfério, longe de tudo isso. Este fato o garante, ao menos, de não ser objeto de ataques e teatro de guerras, sorte que a Europa e os Estados Unidos e a Rússia estão bem longe de ter. Além disso, o Brasil não precisa de expansões nem imperialismo, porque seu território já é vasto como um império e só espera ser povoado. Não tem por razões de rivalidade com nenhum país. É finalmente o lugar em que há espaço para todos, em que não há necessidade de guerras para conquistar um lugar ao sol. Nem precisa garantir-se contra vizinhos perigosos que andem atrás de espaço, dado que para todos há lugar de sobra. Achar-se, pois, o Brasil em condições pacíficas naturais e é em sua posição natural no mundo. Que os Estados Unidos e a Rússia preguem a paz. Eles que se estão armando cada vez mais é coisa que não tem sentido, senão o de querer desarmar
o antagonista e captar o favor das massas esfamimadas de tranquilidade. Um verdadeiro sentido de pacifismo não pode vir do hemisfério norte, mas apenas desta grande terra da América do Sul. A função histórica do Brasil no mundo só pode ser, portanto, neste nosso tempo, uma função de paz. Esta é sua posição atual no hemisfério, no pensamento da história. Esta é a missão que lhe foi confiada. As circunstâncias, com efeito, enquadram hoje o Brasil nesta posição como num destino expresso pelas condições de fato. Compreendamos bem este conceito, de acordo com o que dissemos antes no capítulo. O pensamento e a vontade da história é que esta que, com uma inteligência e sabedoria que o homem não tem, escolhe homens e povos para determinadas funções históricas e lhes confia, utilizando-se deles segundo sua natureza e capacidade. Num sentido mais vasto, é a vida que atribui aos indivíduos e povos mais aptos determinada função biológica. Se o fenômeno pode, assim, exprimir-se em termos científicos, também o pode em termos religiosos, dizendo que Deus confia uma missão. Dizer, executar uma função biológica ou uma missão confiada por Deus, ou fazer sua vontade, é tudo a mesma coisa. Ora, de tudo que foi dito nos nossos volumes precedentes, resulta que aquele que se acha nessas condições virá a personificar uma força em ação no funcionamento orgânico do universo, tornando-se assim um operário executor do plano divino que dirige o envolver das coisas. Ele se acha então protegido pela vida que lhe oferece os meios para que realmente se complete a realização da função ou missão. Por isso, podemos dizer, num dos capítulos precedentes, que a vida ajuda os homens e movimentos que têm uma função biológica e deixa indefesos que não têm. Disto pode compreender-se de que poder disponha o homem ou o povo que tem uma função biológica, ou seja, uma missão. É a própria vida que o investe de seus poderes, os quais, embora concedidos apenas onde Deus o queira e na medida em que o queira Deus, são meios ilimitados por sua própria natureza. E isto praticamente se chama sorte ou destino, pelo que são vistos homens comuns lançados subitamente aos primeiros planos da história. Diga-se o mesmo para os povos. Ora, o Brasil, como nolo, indicam as condições de fato, personifica essa função biológica ou missão de pacifismo no mundo. Quem é verdadeiramente honesto não vai a cada passo apregoando que é honesto. Os não honestos é que procuram esconder seu rosto verdadeiro e defender-se. Assim, o povo verdadeiramente pacífico e pacifista é o que menos se faz paladino oficial de pacifismo, o que faz menos campanhas publicitárias com esse escopo. E o Brasil é assim, pacifista até o âmago, naturalmente, e não precisa dizer muito por o que é. Ora, se aplicarmos a esta nação os conceitos acima expostos, poderemos dizer que, nesta direção do pacifismo, o Brasil personifica uma força em ação,
segundo a vontade de Deus e da história. A consequência disto é que ele é protegido pela vida que lhe oferecerá os meios para a realização desta função ou missão de pacifismo realmente se complete. Dissemos acima de que poder dispõe quem tenha uma função biológica, porque a vida mesmo é que dele faz o instrumento das próprias realizações. É ela própria que age nele, naquele sentido e momento determinado, cedendo-lhe seus poderes dentro desses limites. O fato é que, quando a vida oferece uma função biológica, depois lhes dá os meios e prepara os acontecimentos para que ela a execute, dado que as palavras de linguagem da vida são os fatos. É fácil deduzir as consequências de tudo isso. As previsões dos cálculos e astúcias políticas não trabalham neste terreno, ignoram essas forças que para elas são contidas no desconhecido imponderável. Mas nós falamos aqui em termos e raciocínio, fazendo apelo à lógica das coisas para que ficasse compreensível e manifestasse suas notas características, a presença desse imponderável que aqui aparece. O Brasil acha-se, portanto, numa posição particular de privilégio, embora ainda em forma não manifesta, porque é uma realização de amanhã, ou seja, acha-se como uma grande riqueza em estado latente, e esta espera ser explorada e utilizada em benefícios de todos, uma mina de caráter espiritual, que espera o trabalho dos homens, os quais, com sua boa vontade, poderão tirar proveito para a expansão da vida, da mesma forma que as tirarão de tantas outras riquezas ainda inexploradas no Brasil. Esta é a lei. A vida quer expandir-se. Esta é sua vontade irrefreável. Por isso, concede missões, funções, meios e circunstâncias adequadas para que se realize esta sua vontade. Eis a atual posição do Brasil na história. A vida lhe ofereceu uma função a executar, a qual faz parte de seu plano de expansão e de evolução do planeta. É um oferecimento, é a investidura de uma grande missão. Cabe agora ao povo brasileiro corresponder ao oferecimento, compreendendo-o e aceitando-o. Os momentos históricos jamais se repetem, idênticos, e esses oferecimentos não são feitos duas vezes. Perdida uma oportunidade, ela não volta mais. Cabe, além disso, ao povo brasileiro compreender que a natureza desta missão é manter-se na linha do pacifismo, isto é, que a função biológica que a vida confia ao Brasil em função de paz e amor. Segue-se daí que, se esta é a vontade da história e se o Brasil quiser caminhar nessa direção, aceitando a missão, ser-lhe-ão concedidos todos os auxílios, mas se ao contrário o Brasil se colocar como primordial posição no terreno das forças bélicas, ou como potência ávida de supremacia, então a vida lhe retirará todos os auxílios e assim tudo será perdido, no sentido de que a função e a missão lhe são tiradas e a oportunidade de exercer um papel mundial
se esfumará. Quem vai de encontro à vontade da história é cortado de suas fontes vitais e não recebe mais ajuda. Ora, tudo isso corresponde perfeitamente às condições atuais do Brasil. É um estado de fato já existente e nada é preciso fazer para prepará-lo. Esta concordância automática entre o que é a realidade atual e a natureza da missão oferecida confirma a verdade de nosso raciocínio. Assumir hoje o Brasil no mundo uma função diferente seria coisa de difícil realização. Seria bem estranho um Brasil imperialista e expansionista. Se já de per si é maior que um império e não chega a povoar sua própria terra ilimitada, seria bem estranho um Brasil que quisesse levantar-se como grande potência militar quando não tem inimigos próximos para combater. Seria bem estranho que um país definido como coração do mundo e pátria do Evangelho se pusesse a fazer guerras de conquista ou de defesa de que absolutamente não necessita. É claro, pois, que a função histórica do Brasil no mundo só pode ser a de abraçar a humanidade com o seu amor, com o seu imenso território, à espera de ser povoado. Deixemos aos povos do hemisfério norte outras funções a executar no organismo social do mundo. Deixemos à Ásia a função metafísica, a Europa as funções cerebrais do mundo, a Rússia a função revolucionária e destruidora, a América do Norte a função econômica da riqueza e assim por diante. E reconhecemos que a função histórica do Brasil é bondade, tolerância e amor. Se olharmos o mapa do mundo, acharemos uma distribuição de qualidades e funções correspondentes, diversas e complementares, como num organismo vivo. Este, na Terra, está em formação e se chama humanidade. O Brasil acha-se na posição oposta à Rússia, e é estranho que a essa oposição geográfica, quase nos antípodas, corresponda também uma oposição de muitas outras qualidades fundamentais. E pode ser instrutivo observar-se isto. Não se trata somente de oposição geográfica, mas também climática, ideológica, política, moral e etc. Ambas as terras imensas. O Brasil irrompe quase ilimitado interiormente, tal como a Rússia na Sibéria, mas em posições emborcadas. O primeiro em direção ao calor do Equador, a segunda em direção aos gelos dos polos. A Rússia é o país de regime policial, de coação, de menor liberdade do mundo, de ideologia única obrigatória. O Brasil é o país da máxima liberdade, em que todas as ideologias suportáveis, com o mínimo da ética e da ordem indispensável, são toleradas. A Rússia é abertamente ateia e materialista. O Brasil é crente e espiritualista, qualquer que seja a religião que se professe. A Rússia é o país bélico por excelência, formado agora na revolução violenta, que só sabe fazer guerra e preparar-se para a guerra, para conquistar o mundo. Para conquistar tudo. O Brasil é o país pacífico por excelência, que não pensa
absolutamente fazer guerra a ninguém. A Rússia é imperialista e expansionista. O Brasil tem tanto para expandir-se internamente que não precisa transpor seus limites à busca de impérios. A Rússia é o centro maior do comunismo. O Brasil é o ponto de maior rarefação dele, pois é um dos poucos países em que, ao menos oficialmente, não há representantes de partido do comunismo. Pode ser apenas casual, uma tão perfeita coincidência de opostos, e então poderemos concluir também que a função da Rússia é destruir. Com a religião do ódio, a função do Brasil poderá ser a de criar com a religião do amor.